Bíblia Sagrada, edição pastoral, católica, livro histórico de Juízes, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 35. Versículo 1. Os inframitas se queixaram de Gedeão. Por que você fez isso conosco, Gedeão? Por que não nos convidou quando saiu para combater Midian? Discutiram violentamente contra Gedeão. Versículo 2. Ele, porém, respondeu: Ué, que eu fiz eu comparação com o que vocês fizeram? Vale mais o restolho de Efraim do que a vinha de Abiezer. Versículo 3. Foi na mão de vocês que Javé entregou Oreb e Zeeb, os chefes de Madian, que pude fazer eu. Uma comparação com o que vocês fizeram. Ao ouvir isso, a ira dos inframitas se calmou. Contexto da palavra: a falta de solidariedade. Versículo 4. Gedeão chegou até o rio Jordão e atravessou com seus 300 homens, já esgotado e faminto. Faminto porque está com muita fome. Versículo 5. Então Gedeão pediu ao povo de Sucote: por favor, dê alguns pães para os homens que me acompanham comer, pois estão cansados e estou perseguindo Zeba e Salmuna, rei de Median. Versículo 6. As autoridades de Sucote perguntaram: por que você, Gedeão, já prenderam Zeba e Salmuna para darmos comida ao exército de vocês? Versículo 7. Gedeão respondeu: muito bem, quando Javé tiver entregue Zeba e Salmuna em minhas mãos, vou rasgar a carne de vocês com espinho e cardo do deserto. Versículo 8. Depois Gedeão subiu daí para Fanuel e fez o mesmo pedido aos homens de Fanuel, que responderam com os de Sucote. Versículo 9. Gideão disse ao povo de Fanuel: quando eu voltar vitorioso, vou derrubar essa torre. Vocês vão ver comigo. Versículo 10. Zeba e Salmuna estava em Carca com seu exército, cerca de 15.000 homens. Era o que restava do exército dos orientais, pois as baixas tinham sido de 120.000 homens. Versículo 11. Gedeão subiu pela rota dos beduínos ao leste de Nebe e Jeguebaia e atacou os inimigos, quando estes menos esperavam. Versículo 12. Zeba e Salmuna escaparam, mas Gedeão perseguiu e capturou os dois reis de Madian. O resto do exército debandou. Versículo 13. Depois da batalha, Gedeão, filho de Jó, voltou pela costa de Ares. Versículo 14. Deteve um jovem de Sucote e pediu o nome das autoridades de ancião de Sucote. E o jovem deu por escrito o nome de 77 homens. Versículo 15. Gedeão, filho de Joa, dirigiu aos homens de Sucote e disse: aqui estão Zeba e Salmuna, a respeito dos quais vocês caçoaram de mim, dizendo: por acaso vocês já prenderam Zeba e Salmuna para darmos comida aos seus homens cansados?
Versículo 16. Gedeão pegou os anciãos da cidade, rasgou a carne dele com espinho e cardo do deserto. Versículo 17. Destruíram também a torre de Fanuel e massacrou os habitantes da cidade. Versículo 18. Depois perguntou a Zeba e Salmuna: como eram os homens que vocês mataram no Tabor? Uma pergunta que Gedeão fez. E eles responderam: ué, era como você mesmo, parecia filho de reis. Versículo 19. Gedeão exclamou: mas eles eram meus irmãos, materno, filho da minha mãe. Pela vida de Javé, se vocês tivessem deixado vivo, eu agora não mataria vocês. Versículo 20. Então ordenou a Jeter, o seu filho mais velho: vamos, mate-os. Mas o moço não desembainhava a espada, era muito jovem e tinha medo. Versículo 21. Zeba e Salmuna pediram, vamos e mate nós, você mesmo, Gedeão, pois você é um homem valente. Então Gedeão foi e matou Zeba e Salmuna, e levando consigo os enfeitos em forma de meia-lua que adornava os camelos deles. Contexto da palavra: só Javé é rei. Versículo 22. Os israelitas disseram a Gedeão: seja o nosso rei, você depois os seus filhos, seus netos, pois você nos salvou dos medianitas. Versículo 23. Gedeão respondeu: nem eu e nem meus filhos seremos rei de vocês. O rei de vocês será Javé. Versículo 24. E acrescentou: vou pedir uma coisa para vocês. Cada um me dê um anel de sua parte, nos despojos. Os vencidos usavam anéis de ouro, porque eram ismaelitas. Versículo 25. E eles responderam: Gedeão, nós daremos com prazer. Gedeão estendeu a capa no chão e cada um foi colocando um anel de sua parte nos despojos. Versículo 26. O peso dos anéis que Gedeão pediu foi de 19 quilos de ouro, sem contar os enfeites em forma de meia-lua, os brincos, as vestes de purpura que os reis medianitas usavam, além dos colares dos camelos. Versículo 27. Com tudo isso, Gedeão fez um efode e colocou na cidade de Efra. Todo Israel ia se prostituir seguindo a Gedeão. E isso foi uma armadilha para Gedeão e a sua família. Versículo 28. Madiã foi derrotado diante dos israelitas e nunca mais levantou a cabeça. Desse modo, a região descansou 40 anos e 40, enquanto Gedeão viveu. Versículo 29. Jerobaal, filho de Joa, foi viver em sua casa. Versículo 30. Gedeão teve 70 filhos, pois tinha muitas mulheres. Versículo 31. Ele tinha uma concubina em Siquém, que ele gerou um filho, quem deu o nome de Abimeleque. Versículo 32. Gedeão, filho de Jô, morreu em velhice e feliz. Enterraram na sepultura de seu pai, em Efra de Abiezer. Versículo 33.
Depois da morte de Gedeão, os israelitas voltaram a se prostituir com as imagens de escultura e com os ídolos e tomaram Baal Berite como Deus. Versículo 34. Os israelitas não se lembraram mais de Javé, seu Deus, que os tinha livrado do poder de todos os inimigos vizinhos. Versículo 35. E não se mostraram agradecidos à família de Jerubaal, Gedeão, por todo o bem que ele havia feito em Israel. Este foi o livro de histórico do livro de Juízes, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 35. O rodapé, o comentário da Bíblia Católica, do capítulo 8 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 35, está escrito assim, o versículo 4 e o versículo 21. Os habitantes de Sucote e Fanel não se solidariza com Gedeão, pois não acredita no sucesso da campanha e temem a represália dos madianitas. A guerrilha depende da solidariedade e apoio popular. Se o povo não acredita no sucesso de uma ação revolucionária, esta dificilmente conseguir se manter. O versículo 22 e o versículo 35, para terminar. As tribos tinham feito longas lutas para superar o sistema da cidade. Estado onde o rei se perpetuava no poder através de sucessão dinástica de pai para filho. A proposta feita a Gedeão no versículo 22 significa uma volta ao sistema que se combatia na resposta de Gedeão no versículo 23. No termo ideal, defendido pela tribo, a única autoridade sobre o povo é Javé. Isso não permite constituir poderes absolutos, que sempre acaba por explorar e oprimir o povo. Sobre os versículos 33, versículo 35. Este foi o livro de Juízes, histórico, do capítulo 1, do capítulo 8 até o versículo 35, da Bíblia Sagrada Edição Pastoral Católica, Antigo Testamento. Que o Pai Eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livre nós de todos os mal. Dá sabedoria e entendimento para entender a Tua palavra, para que nós não ficamos somente por ler e por ouvir, mas que nós colocamos as palavras dele no fundo do coração, para que nós meditamos dia e noite, para nós encontrar a verdade para a nossa salvação. Boa noite para todos, até o próximo capítulo, se o Pai Eterno permitir, se Ele quiser. Boa noite para todos, shalom.